já experimentei ontem. Ficou igualzinho. Eu vou dar uma etiquetazinha para você botar atrás nas coisas. Então, o que você não faz pra você, eu também? Ela dá com tudo, porque ela dá assim esculhambada ou dá com uma roupa preta, uma coisa eu bonita. vou fazer, eu tenho muito tecido desses meninos. Ela é uma Barbiezinha, né? Olha lá. A cara dela. Ontem eu fui ver a Valesca, a cantora. Foi. A Valesca de antigamente, da Fossa, tá. Ela fez uma homenagem linda pra mim, foi muito bonita, até chorei, foi bonita. Vamos lá? Vamos. Podemos começar? Olá, eu estou aqui com a ex-vedete e atriz Iris Bruzi. Muito obrigada pela sua entrevista. E a pauta de hoje é sobre o teatro musical brasileiro. Iris, conta um pouquinho sobre a sua experiência com o teatro musical brasileiro. Olha, minha experiência foi linda e foi a base de tudo da minha vida. Eu sou assim, chego na hora, sempre tudo decorado, sempre maquiada como tem que ser, porque o teatro de revista, apesar de chamarem de teatro rebolado, eles de rebolado não tinha nada, ele era um teatro muito sério e a gente levava muito a sério. Então toda a minha seriedade no meu trabalho vem do teatro de revista. Eu estreiei em 1953. Eu estava acabando de fazer 18 aninhos. Eu era feliz e não sabia. Mas desde criança você sempre quis ser Não, atriz? não, Como é que eu não aconteceu tenho essa essas entrada? histórias. Eu vejo as atrizes contando que pegava lençol, se embrulhava, botava... Eu nunca tive isso. Eu fui fazer teatro e revista porque eu não conseguia trabalho. Tudo que eu ia fazer não dava certo, entendeu? Eu fui trabalhar na Siloper, que era uma loja muito bonita que tinha aqui no Rio, e eu achava lindo, fui com a minha avó, né? E aí a gerente falou, ela é tão bonita, ela vai ficar na seção da perfumaria. Aí ficou um bocadinho lá comigo e falou, minha avó, infelizmente não podemos ficar com ela. Porque naquele tempo não tinha máquina de calcular. E eu sou péssima de cálculo, não sei fazer conta, mal sei somar. E então, tinha, né, 5%, 3%, eu não sabia. Aí depois eu quis ser comissária, as comissárias eram lindas naquela época, eram lindas, né? E aí eu falei, eu quero ir. Aí meu pai falou, minha filha, para ir, vamos começar por cima. Eu vou falar com o brigadeiro, meu amigo, você vai, né? Aí eu fui fazer uma entrevista com ele perguntou para mim, ô Irizinha, me diz uma coisa, você gosta de andar de avião? Eu falei, eu tenho pavor, tenho muito medo. E como é que você ser no avião? Eu vomito muito. Aí meu pai falou, olha, ela tinha tudo para ser uma comissária, mas ela vomita sem parar, tem horror. Aí eu resolvi ficar na praia tomando banho de mar, que minha avó morava aqui no Posto 6. E aí a Nélia Paula e o Colé me convidaram para fazer um teste no Teatrinho Fores, que era a coqueluche do momento, era um teatro de bolso do Rio de Janeiro. E eu fui. Aí eu falei para minha avó, olha, eles me chamaram para fazer um teste. Eu pensei que era de matemática. Você aceitou mesmo assim? Aí eu falei assim, mas eu quero trabalhar, seja no que for. Eu vou, eu nunca tinha ido ao teatro, tinha saído do internato. Aí eu fui. O teste era botar um biquininho, né? Era corista, ficava lá atrás, com as mãozinhas pra cima, atrás das vedetes, das cantoras, né? E aí eu me lembro que o Zilco Ribeiro, o empresário, perguntou pro Norberto, o empresário, e aí? Ele falou assim, 200%. Eu pensei, tô ferrada, né? Vai ver que eu não passei, né? E aí, daí pra frente, eu vi que era aquilo que eu gostava e aprendi a fazer e tudo bem. O povo tá me engolindo aí, tem mais de 60 anos, eu estreiei em 53, né? E como que foi essa passagem do teatro para a TV? Ah, isso demorou um pouquinho, porque do Teatrinho Foles eu fui pro Carlos Machado, que era o grande homem de show, né? E ele tinha um olheiro que ia ver as caras novas, corpinho novo, e me contratou. E aí depois, então, eu comecei a fazer TV. Eu comecei a fazer TV, aí logo depois eu me casei com o Walter Pinto, que era o maior empresário do Brasil. Mas santo de casa não faz milagre. Ele nunca me convidou para trabalhar. Quando eu fui trabalhar com ele, eu já tinha filhos grandes de 5, 6 anos de idade. E aí eu fui fazer o Teatrinho Troll, que era um teatro infantil lindo que tinha na Tupi. Aí o Walter permitiu. Aí eu comecei, depois o Câmera 1 com o Jaci Campos, que era um teatro muito importante, né? E aí foi indo, né? Aí eu vai aos poucos, né? Tá Ó, Zezinho. Aproveitar, daí depois a gente edita. Eu vou pôr um pouquinho mais pra cá pra te pegar. Ó, assim, tipo, pegar. Você quer o quê? Pegar um papel aqui que tem que Pegar mais. Papel o quê?
Tetê, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, Tá bom, meu amor. A Zezinha tem tatuagem também na perna, né? Não sabia. Iris, para você, o que é um genuíno teatro musical? Como você classifica um teatro musical? Bom, eu adoro. Atualmente não existe mais. Atualmente, que eu digo de 20, 30 anos para cá. Depois que o Walter parou de fazer teatro de revista, isso que eles chamam de teatro de revista não é. É um arremedo, é uma coisa muito pobre. O teatro de revista era muito rico. A orquestra do Walter tinha 70 músicos, entendeu? Campanário, violinos. O Walter todo ano ele ia a Buenos Aires, ele trazia 6 bailarinas clássicas do Colón, 6 bailarinas de Paris, 6 bailarinas de Londres, entende? Os grandes comediantes, numa peça só você tinha Mesquitinha, Grande Otelo, Oscarito, Walter Dávila, Zelone, sabe? Era uma coisa muito rica, mulheres lindas, né? Então era uma coisa muito rica que hoje em dia não há dinheiro mais para fazer. E naquele tempo não havia patrocínio. Eram outros tempos, né? O que você acha desse teatro musical agora, estilo Broadway, em São Paulo, no Rio também? Ah, não, isso é outra coisa. Isso não é teatro de revista, isso é outra coisa. Não, sim, esse mas tipo você, Broadway. você gosta? Não, eu gosto lá na Broadway, eu não gosto aqui não. Eu confesso que, me perdoe os colegas brasileiros, mas eu acho que show é com americano, né? Eles são imbatíveis, né? Agora, o teatro de revista era completamente diferente, é outra coisa, entendeu? E o teatro de revista ele tem origem francesa. Como que foi essa transformação de um formato estrangeiro, mas aí coloca coisas tipicamente brasileiras e de repente se transforma num teatro brasileiro, nacional? É, porque havia muita crítica política, né? Que lá havia, aqui também, o teatro de revista era um teatro inteligente. Ele não se limitava a mostrar a mulher bonita de perna de fora, ele tinha uma crítica política muito grande. O Getúlio ia ao teatro do meu ex-marido Walter Pinto assistir, porque ele adorava ver o ator caracterizado de Getúlio, né? Fazendo Getúlio e fazendo altas críticas, que era ditadura, né? Então, pelo humor, pela graça, você pode fazer muitas acusações que às vezes, seriamente, você não pode, entendeu? Então o teatro de revista tinha uma importância muito grande. Para você, qual foi o motivo do fim do teatro de revista? Foi o Walter parar, né? Porque o Teatro Recreio era o melhor teatro do Brasil. Ele nunca foi do Walter, ele era da Beneficência Portuguesa. E havia um contrato com o pai dele, seu Manuel Pinto, que eu não conheci, que foi um grande empresário, e que enquanto existisse a empresa Pinto Limitado, seria deles. Mas aí o Walter ficou uns 3 anos sem fazer peça, e alugava para companhias assim, de 5ª categoria, tudo. Aí a Beneficência pediu o teatro. E aí, na ocasião, o Carlos Lacerda era o governador. E ele entrou com um pedido alegando que ali passaria um grande viaduto e que teria uma coisa... E é mentira, né? Porque agora aquilo é um terreno baldio a vida inteira, né? E o Rio de Janeiro perdeu um teatro maravilhoso. Para você ter uma ideia, quando os navios chegavam aqui, eles já sabiam do teatro de revista, as pessoas já tinham no roteiro o teatro de recreio, entendeu? Já iam para lá. Era muito lindo, era muito importante. E você comentou do Walter, né? Não, eu não comecei. Eu comecei no Zilco Ribeiro, depois fui para o Carlos Machado, depois eu fui para a televisão, fazendo Teatrinho Troll, fazendo Jaci Campos, que era um teatro. Aí o Walter, ele não me convidava para fazer a peça dele, eu também orgulhosa, não pedi. Não me convida, né? Tudo bem. E eu estava estrelando um show do Carlos Machado, Vive le Femme, já era nessa ocasião, lá no Hotel Serrador. E acontece que veio uma vedete, que é a estrelona mesmo de Portugal, e ela estava grávida. Aí não podia ficar, né? Porque ela estava de 1, 2 meses. Aí o maestro, que era o grande maestro Vicente Paiva, né? Ele disse, por que não a Iris Bruce estrela o show do Carlos Machado e sabe todos os nomes, porque eu ia todo dia lá, eu via os ensaios todos, eu sabia todos os nomes, né? Aí o Walter, muito a contragosto, me contratou. E eu muito bobinha, metida, falei assim, tenho as minhas exigências. E aí não quis assinar o contrato com ele era muito vaidoso. Eu quis assinar com os irmãos Marzullo, que eram os secretários dele. Aí assinei o contrato. Tenho mais uma. Qual é?
quero receber os 6 meses adiantado. Aí comprei meu primeiro carrinho. Era um Fusquinha que todo mundo tinha na época, né? E aí eu fiz uma peça dele. Agora, o Walter é um cara tão sensacional que uma peça dele que eu fiz, eu estou com 80 anos, até hoje as pessoas me procuram dizendo a Vedete Iris Bruce. Por quê? Porque ele me deu um nome, né? O meu nome é Bruce mesmo, meu nome é Iris Maria Bruce Medeiros, mas ele me fortaleceu, ele me fez existir, entendeu? Porque ele é muito forte. E aí eu fiz essa peça dele, chamava O Diabo que a Carregue Lá Pra Casa. Era linda, foi a última peça dele no Rio de Janeiro. E no ano seguinte ele juntou 22 anos que ele tinha de teatro, as coisas mais bonitas dele e fez 2 peças, levando o nome de peças antigas, que era Tem Bububu no Bobobó e Eu Quero Essa Saricá. E eu fiz todos os números importantes estrelando dele. Então, na verdade, num ano eu fiz 22 anos de teatro da vida dele. Eu estava esperando chamar, queria que você fizesse todo esse resumo. Vamos ser boazinha e dizer que sim. Mas foi muito bom. Eu tenho um carinho muito grande pelo Walter. Eu acho que ele foi tudo para mim, né? Eu mexia muito com ele quando eu dava entrevista, que eu dizia assim, o Walter foi o pior marido que uma mulher pode ter, mas em compensação ele é o melhor ex-marido que uma mulher pode ter. E é muito difícil, porque quando está bem, apaixonado, é legal ser legal, é fácil. Mas ser um ex-marido muito bom e muito presente é muito difícil, né? E ele, tudo que eu fazia era maravilhoso. Qualquer coisa. Como era o Walter Pinto produtor? Maravilhoso. Chatíssimo, né? E ele era um gênio, né? Ele nunca foi a Broadway e fazia aquelas coisas maravilhosas que a Broadway não tem. Eu morei 9 anos, quase 10 em Nova York, e nunca vi na Broadway, por exemplo, em meio segundo, o palco se encher d'água de uma lagoa, e ele subiu os elevadores com os duendes, com aquelas mulheres maravilhosas que vinham do fundo da lagoa, e daí, meio segundo, aquilo sumia e já tinha um número musical. Aí os engenheiros não conseguiam fazer, ele passou noites em claro. Aí ele colou um poço artesiano do lado do teatro, que tinha um terreno muito grande, fizeram tal poço artesiano, e em segundos aquela lagoa enchia. Muito bom. Ele tinha uma cascata de fogos, você vê, por muito menos, já pegou fogo aí nessa boate no sul, que foi um horror, né? 300 mortos, uma tragédia. O Walter tinha uma cascata de fogos a vida inteira, maravilhosa, mas com todos os requisitos, né? Walter era um gênio. Como todo gênio, era chato, né? Ele era muito chato. Iris, na sua opinião, o teatro de revista, o que ele representou para o Brasil na questão política, cultural? Uma coisa muito grande, como eu te falei, né? Os presidentes se viam representados ali, né? O Walter uma vez fez uma peça chamada Fogo na Jaca, em que havia, o Cruzeiro estava muito mal, né? Quer dizer, continua igual, né? Só mudou o nome, né? Então, aparecia Dólar, era uma mulher linda, aparecia aquilo tudo, aquelas mulheres, aquele aparato todo, aí de repente o cara anunciava o Cruzeiro, o famigerado Cruzeiro, e entrava o Mesquitinha, que era um ator que pesava uns 45 quilos, com aquela cara de pobre, todo isso. Quando ele entrava que falava o Cruzeiro, eu sou o Cruzeiro, que eu vinha abaixo, entendeu? Porque era uma crítica terrível, entendeu? Então o teatro de revista foi muito importante, né? Muito importante. Getúlio não perdia, né? Ele adorava o Walter, né? Ele uma vez passou 31 lá com o Walter, né? Tinha uma foto dele, os dois brindando no camarote, né? Com a champanhe, né? E não tinha essa questão de censura? Bom, não fala sobre isso? A censura era terrível, né? Mas havia sempre um meio de driblar, porque eles eram terríveis, mas eles não eram inteligentes, entendeu? Tanto que passava muito, você vê que a música do Chico Buarque, cálice, afasta de mim esse cálice, eles achavam que era um cálice de beber vinho, e era um cálice de cala-boca. Então, a falta de inteligência deles ajudou um pouco, né? E a criatividade do outro lado também. Muito, muito. Você acha que tem espaço hoje em dia para a volta do teatro de revista? Não, espaço tem, ator tem, mas não tem dinheiro, né?
Você vê que hoje em dia um teatro de comédia tem 2, 3 pessoas. Nunca mais se viu uma peça com 15 pessoas, 10 pessoas. É impossível, né? E o Walter bancava tudo. Né? O Walter nunca teve patrocínio. Não existia patrocínio. Você Ele acredita que bancava foi esse tudo. o motivo dessa... Não, de depois outras que peças, ele outros parou, ele já espetáculos? parou porque as coisas estavam ficando muito ruins. E aí tomaram o teatro dele, era impossível. E hoje em dia não há dinheiro, né? Não há dinheiro para se fazer. Hoje em dia a peça, você vê, é com uma pessoa, 2 pessoas. E muitas pessoas, né, pesquisadores, alguns falam que o fim do teatro de revista foi a questão também da ditadura militar, né, dessa censura, e outros porque mudou a estética, no caso. Nós falávamos muito sobre política, e com o tempo era isso que você comentou, né? Mas no Da tempo da ditadura grandiosidade, havia teatro de cenário. revista, né? Havia, né? Não foi a ditadura que acabou, porque na ditadura havia. O que não há agora é dinheiro para patrocínio. E outra coisa, agora tem o evento da televisão. Agora, se você contratar um ator, primeiro comediante, mas você não fala em teatro de revista com um. Antigamente tinha 10, tinha 11, todos. Basta, Oscarito, Grande Hotel, não precisa dizer mais nada, né? E atrás lá vinha Walter Dávila, Zelone, era um atrás do outro, né? Ema Dávila, era Violeta Ferraz, muita coisa boa, né? E conta um pouquinho como eram os bastidores do teatro de revista, Ah. as audições. Não, era assim, se contar ninguém acredita. Tinha tabela, né? Tabela, contra-regra botava. Eu me lembro que uma vez um ator falou merda, e aí foi suspenso, porque não podia, né? Agora fica suspenso se não falar, né? Porque agora tudo é vírgula, né? Qualquer palavrão agora é vírgula, né? E outra coisa, por exemplo, se você entrasse num quadro, todo mundo estava de sapato vermelho, sentou com o sapato, ia para a tabela. Ia para a tabela a primeira vez, a segunda tinha uma multa, a terceira era suspensa. Era muito sério. No Teatro do Walter, por exemplo, quando você assinava contrato, você assinava que você não podia ir à praia. Você não podia ir à praia. Por quê? Porque é muito feio as pessoas de maiô, e tinha aquelas francesas que faziam nu, de repente vinham lindos com aqueles candelabros na cabeça, com o peito branco e o resto preto. Entendeu? Não podia. Não podia. Era muito rígido, era muito sério. E apesar até mesmo da nudez no palco, então pelo que você conta, era muito organizado. Era muito sério. O Walter, ele odiava quando o Sérgio Porto falava que era teatro rebolado, ele ficava furioso, ele não se conformava, entendeu? Que era uma coisa que Teve até uma muito entrevista séria. dele que eu vi que ele comentou que no teatro dele tinha mais virgens do que todo o Rio de Janeiro, Ele no Brasil. ficava, porque geralmente essas moças que vinham de fora vinham com as mães. Né? Era muito engraçado. A Mara Rubio, quando foi trabalhar com o Walter, que era nossa grande amiga, mas assim, feita irmã, ela veio de Marajó, né? E quando ela chegou com os filhos pequenos e tudo, ela viu que no jornal um teste para ela, foi lá também ver o que era, né? Ela nem sabia o que era teatro. E aí o Walter foi no escritório dela, falou para ela, levanta a saia para eu ver, queria ver a perna dela, teatro revista. Ela disse, não, o senhor está brincando comigo. O senhor quer ver minhas pernas? Se o senhor me der dinheiro para comprar um maiô, eu ponho o maiô para o senhor ver. Como levanta a saia para ver? Aí o Walter achou aquilo fantástico, né? Aí o Walter deu dinheiro, ela foi, comprou o maiô ali pertinho, voltou, botou o maiô. E foi aprovado. Claro, Mara Rubio, maravilhosa, né? A nossa grande vedete, né? E você acha que o brasileiro reconhece esses grandes artistas? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o Walter, que foi um gênio, mas um gênio. Se você falar com um menino de 18, 20 anos agora na televisão, Walter Pino não sabe quem é. Eu fico muito triste, sabe? Porque nós não temos nenhuma memória. Por exemplo, eu morei 10 anos em Nova York, né? Então, o que aconteceu? Lá você sabe de tudo o que acontece. Por exemplo, a Lucille Ball lá, que é a maior comediante americana, ela parece que está viva, porque passa diariamente, em determinado horário, os shows dela. Depois tem um dia do ano que passa 24 horas Elvis Presley, 24 horas sobre a vida de Jacqueline Kennedy. Então, todo mundo sabe de tudo, qualquer criança sabe. Aqui não, né? Aqui ninguém sabe mais quem é. Meus filhos, um dia, um deles perguntou para mim assim, mamãe, a Dulcina de Moraes, eu estava, a Dulcina foi uma maior atriz que nós tivemos. A Dulcina fazia a novela das 8, eu falei, meu filho, você não está preparado para falar da Dulcina. Porque
Porque se você é filho de Iris Blues, Walter Filho, pergunta se Dulcina fez novela das 8, sabe, não tem papo para você. Então, nós não temos memória nenhuma, né? Você vê que a gente é enganado politicamente sempre, porque a gente não tem memória. Por exemplo, veio o mensalão, não veio? A gente pensa que acabou a corrupção, mas aí veio o Lava Jato. Acabou o mensalão. Agora veio A Petrobras. veio outro negócio A agora. Petrobras. A Petrobras. E agora já veio uma outra coisa agora aí. Agora é a FIFA. É. Entende? Agora é uma Então, coisa. é uma maravilha, né? É uma maravilha, porque para os corruptos é uma beleza, né? Vai apagando, vai apagando. Né? E para você, o que você mais gostou de fazer? Teatro ou TV? Qual que é as principais Eu diferenças? gosto de tudo. Eu não gosto de não fazer. Eu gosto de tudo. Teatro é muito bom. É muito bom porque você está direto com o público. Você fala uma coisa, você sabe que você olha no olho, né? Você sabe se está gostando, né? Estou olhando pro olhinho daquela Barbiezinha ali. Tem que focalizar ela, que ela é uma fofa, né? Aí você sabe se ela está interessada. Se eu estou falando besteira, não, ela está interessada no que eu estou falando. Ela é novinha, mas ela quer saber ir. Você sabe na hora do público, né? A risada, o aplauso, é muito bom. E a televisão te dá uma popularidade muito grande, né? Muito grande. Eu, quando fiz a Belíssima, porque você não pode imaginar o que é fazer uma novela das 8 de sucesso, com personagens de sucesso na Globo. É uma doença. Eu, quando eu fiz a Belíssima, eu não podia andar na rua. Agora, para isso, você tem que estar preparada, porque depois na outra novela não tem isso, depois você passa tempo sem fazer, e não pode ficar deslumbrada, né? Porque aquilo é uma coisa passageira, entendeu? Sucesso é feito fracasso, daí ele vem e ele vai, graças a Deus. Separar isso? Completamente. Eu acho que a minha profissão é igual ser cozinheira, enfermeira. Saiu dali e acabou. Porque tem gente que encarna, né? Sai dali. Personagem, óculos, né? Personagem, fala com você, não posso te atender, sabe? Por exemplo, eu jamais deixaria de atender vocês, porque assim, eu trabalho há mais de 60 anos, porque eu estreiei em 53, nós estamos em 2015. Então você lutou toda a vida para ser conhecida, querida, falarem com você. Então se como uma pessoa, o público, precisa de você por alguma coisa, se você não faz, sabe, então não adiantou nada a sua carreira. Você perdeu tempo, entendeu? Não é a sua, né? Eu fico muito chateada quando eu vejo gente que passa a vida inteira aí, agora está famoso, conhecido, não fala com as pessoas, a pessoa vai falar na rua, pô, que saco, sabe, bota óculos escuro. Pô, lutou tanto para ser conhecido, agora bota óculos escuro? Não, né? Eu gosto, eu adoro, agora tira muita foto. Eu tirei mais de 100 fotos lá, eu adoro. Ainda mais com as redes sociais, as mídias Nossa, sociais, né? eu acho muito legal, eu gosto. E qual que é a principal diferença? Lógico, tem a questão da Elvira Pagan, Luz del Fuego, essa questão mesmo do nudismo, as vedetes que faziam o nu no Então, a teatro. Luz del Fuego e a Elvira Pagan, elas não eram vedete, elas eram assim, umas personalidades. Feito tem agora também não tem? Umas pessoas que saem do BBB, que não são nada, mas são, né? São Não conhecidas. são nada, mas são, né? Por exemplo, a Luz del Fuego é de uma família importantíssima do Espírito Santo, a família Vivaco. Ela foi colega de classe da minha mãe. E as duas famílias mais conhecidas de lá, do Cachoeiro e Marataízes, é as Vivaco e a minha, família Bruse. São as primeiras casas, duas primeiras casas de Marataízes. Então, elas eram uma personalidade, né? A Luz del Fuego não sabia fazer nada, mas ela se rebolava com aquela cobra, que era uma coisa tão estranha, né? A Luz del Fuego, a Elvira Pagan também era uma mulher. Eu cheguei a ver a Elvira Pagan no teatrinho, aqui chamava Francisca, esse teatrinho aqui, nós falamos Copacabana. Era o Forte e o Jardel, né? Teatrinho Jardel. Então, ela tinha uma vozinha assim, parecia uma menininha, mas ela vinha pelada, entendeu? Era uma coisa muito estranha, né? Mas aí falar vedete, mas que não é vedete, né? Vedete é outra coisa, né? As vedetes cantavam, dançavam e, sobretudo, encantavam, tinham um charme, entendeu? E para Tinha um você que charme na conheceu passarela. as demais vedetes, na sua opinião, quais foram as vedetes assim, completas, né? Tanto no carisma... Olha, eu acho assim, a grande vedete foi a Virginia Lane,
que ela era desse tamanhozinho, de tostinha, mas ela tinha uma malícia, ela tinha uma graça fora do comum. E ela amava aquela profissão, ela passava por cima de qualquer coisa, de qualquer pessoa por aquilo. Tanto que ela não era querida, principalmente pelos colegas, os bailarinos que trabalhavam, porque ela era insuportável. Quer dizer, ela media, tinha que ter tantos metros de distância dela, os bailarinos, porque ela achava que ia ofuscá-la, ela não queria as mulheres bonitas. Quando eu fui trabalhar, eu, além de ser muito bonita, muito nova, e mulher do empresário, as meninas ficaram assustadas, será que ela também é assim? Mas eu queria o contrário, eu queria quanto mais gente bonita tiver perto de você, mais tem alça você, é uma moldura, né? E aí elas me adoravam, né? E eu assim, eu tinha muito medo de ir na passarela e cair, ficar tonta e cair. Então eu falava pro coreógrafo, bota as meninas lá e eu fico pra cá. Elas adoravam, né? Era tudo que elas queriam, né? Mas a Virgínia, para mim, era mais completa. Agora, maravilhosa também era a Mara Rubia, né? A Mara Rubia não sabia fazer nada, mas ela era uma loura assim, bombástica, platina e blonde, e que dava umas gargalhadas no palco e que comprava a plateia. As pessoas adoravam a Mara. Adoravam a Mara. A Mara era minha amiga íntima e eu gostava muito dela. Era muito boa. E tem outra, Angelita Martins, era muito bonita. Eu era muito querida, eles achavam que eu era uma boneca que tinha uma cara muito bonita e era uma vedete muito familiar. Eu não fazia aqueles números que a Virgínia fazia. Os números da Virgínia eram muito picantes, né? Era o número do amendoim, eram umas coisas muito picantes. Eu não fazia aquelas coisas. Mas tinha para todo gosto, né? Para todo gosto. E para você, o que mais deixa saudade desse tempo? Tudo deixa saudade, mas eu não sou uma saudosista. Eu sou uma mulher que vivo o hoje. Ontem para mim não importa, amanhã não sei se estou viva, mas agora com a minha idade não sei. Eu vivo hoje, tudo. Hoje eu vou viver até a hora de dormir, tudo que eu puder viver. Mas deixa saudade, porque foi um tempo muito bom, muito bonito. O Brasil ali no Rio de Janeiro, né? Um Rio de Janeiro maravilhoso, né? Que não tem mais. Sou de São Paulo, mas eu concordo com você. Então esse Rio de Janeiro... Mas você mora no exterior, né? Como é que é essa... Não, eu morei 10 aéreo? anos em Nova York, né? Onde fiquei amiga de Francisca, que é essa senhorinha que vocês estão aqui na casa dela, que é minha amiga de lá e que eu tenho como a melhor pessoa do mundo, sabia? Não, muito emocionada, né? Pessoa muito boa, ela vive para fazer o bem às pessoas, vive, ela não sabe fazer outra coisa a não ser ajudar as pessoas. Eu tenho um carinho enorme por ela. Então eu morei lá 9 anos, onde eu alugava apartamento e onde... já está chorando, porque chora à toa. Está chorando, a gente vai com uma história também. Os meus primeiros hóspedes foram dados por ela, porque eu cheguei lá, não tinha hóspede, depois eu acabei com uma cadeia de 8, 9 apartamentos, graças a ela, entendeu? É uma pessoa maravilhosa. E por que você queria saber? Essa questão de morar no exterior. Aí eu gostava muito de lá, porque eu sou feito gato, eu gosto de onde eu estou. Eu adorava lá. Eu só vim embora porque com a queda das torres ficou muito ruim, a gente perdeu muito dinheiro. Porque ficamos com aqueles apartamentos todos fechados, o dólar estava 4, né? Estamos chegando lá de novo, né? Alô, já chegamos, né? E aí eu vim embora para cá. Aí chegou aqui, retomei minha carreira, fiquei felicíssima de novo. E agora estou passando uma temporada lá em Tampa, porque eu estava 8 anos na Record e a Record não renovou meu contrato, como não renova de ninguém. E então eu estou dando um tempo, eu estou lá. E quando apareceu alguma coisa boa e grande, eu venho. Aí eu cheguei aqui esse mês, já gravei um multishow muito engraçado, né? E já passei muito, já vi muita coisa boa, já vi muitos colegas. Vai voltar agora? Eu volto daqui uns 15 dias. Eu daqui uma semana vou a São Paulo, que eu tenho que, meu médico é de São Paulo, fazer um check-up, né? Porque dessa idade, minha filha, você tem que estar vendo como é que tá, porque a lataria você pode consertar um pouquinho mais dentro, é difícil. Muito bem, quer fazer alguma pergunta? Assim, Quer trocar? Quer trocar? Quer que eu te grave? Quer sentar aqui?
perguntar, você sabe. Pode ser. Vai focalizar ela também com aquele chapre. Muito obrigada. Ah, obrigada a Foi vocês. muito bom conversar Eu com fico você. muito contente quando alguém, principalmente pessoas jovens, se interessam por tipo de revistas, né? É uma coisa Na tão minha linda. pesquisa, eu amo teatro, trabalho com teatro amador há muitos anos e sou apaixonada por musicais, desde filmes a teatro. É. E eu percebi o quê? Eu também vou tratar da questão do teatro da Broadway, mas a raiz, assim, não é só agora não. Teve o teatro Você vê que de revista o que é próprio lindo, maravilhoso. cinema, a Metro, que tinha aqueles musicais, não tem mais. Não tem mais. Cadê Cid Charisse, aquele pessoal? Não tem mais, acabou. Por quê? Começou a dar prejuízo para a Metro, entendeu? Porque eram deslumbrantes, né? Você vê, antigamente quando aparecia o Oscar era uma coisa linda. Por quê? Porque aparecia aquele pessoal todo que não tem mais. Pessoas É. talentosas, né? É. Dançarinos, Quem cantores. viu, né? Em compensação, agora temos celular, temos computador, né? Apesar de que sobre o teatro de É, revista é mais tem livros, muita porque coisa. a internet não tem muita coisa, né? É. Por isso que a pesquisa agora é muito importante Agora, para o resgatar. chapre dela é muito bem feito, Ah, né? obrigada, fiz lá em São Paulo. Muito Vai bem lá, feito. Só pressionar aqui. E atrás tem uns também. É? Sei qual é. Tem. Muito bem feito. Vocês estão fazendo mestrado de quê? Meu mestrado é de comunicação, sou formada em jornalismo, agora estou fazendo mestrado, e é sobre o teatro musical brasileiro. Que bom, né? Então, estou fazendo essa pesquisa do teatro musical hoje em dia, mas de histórico do teatro de É revista. engraçado, eu já fiz com 2 pessoas aqui no Rio também o mestrado. Olha que lindo. Você lembrou, né, da época que acho que as Muito vedetes bem. eram, parece, né? Olha, já fui assim também. Tá gravando ou tirando foto? Tá gravando? Cíntia? Acho que tá gravando, não? Então, como tá gravando aqui, eu vou tirar foto, tá? Ah, então tá. Fica Não é porque nem o Sérgio Grossman, né? Que faz que tá gravando e a pessoa não sabe ficar parada. Se a pessoa quer foto, eu morro de rir com aquilo, né? Pode deixar no último. É sim. Menina, mas tem que focalizar esse Chaplin dela porque é lindo. É difícil, né, fazer a feição assim. É bem difícil. Não é fácil, O rapaz, ele é muito bom. Muito bom. Levanta Quem o é? Flash, que eu acho que tá melhor com o Flash. O nome dele é Tiago, ele trabalha lá no bairro de Perdizes, em São Paulo. Ai, menina. Tá é pensando em muito fazer um? bonito. Não, eu não tenho idade mais pra fazer. Fica à vontade. Cíntia. Ah, tá gravando? Não, tô tirando Tá foto. tirando Olha, foto, né? podem gravar aqui, ó. Iris, o que eu queria te perguntar, eu até tenho feito um trabalho voltado para a questão do teatro de revista, mas mais para homenagear as vedetes daquela época, com maiô de paetê, com muitas plumas, dançando e cantando algumas músicas daquela época, né, na maior parte as marchinhas de carnaval. E eu tenho muita curiosidade de saber quais eram os requisitos básicos para uma mulher se tornar uma vedete no teatro de revista. Bom, primeiro era ser bonita, né? Porque não tinha vedete feia, né? E depois tinha que ter um certo charme, né? Aquelas frescuras, aquelas coisas assim, que mulher muito normal não tem, né? E a verdade tem, mas isso a gente pegava lá com os coreógrafos, com os colegas, Nélia Paula, né? A Nélia era linda, né? Nélia era a vedete do Walter também. Mas essas coisas a mulher pega, e com 18 anos, né? É muito difícil a gente não ter esse charme, né? Sim. Algumas mulheres naquela época, elas também aprendiam dentro do teatro a cantar, a dançar, elas recebiam esse tipo de Também. aula. Porque a gente fazia, não é que a vedete cantava, eu não canto, mas você canta, é feito uma atriz, ela não é cantora, mas ela canta quando é um papel que ela tem que cantar, entendeu? Mas ela não tem a responsabilidade de ser uma cantora, né? E você vai aprimorando, né? Sim. E era muito gostoso, você fazia com muito amor, então você ia cada vez melhorando mais, né? E o que diferenciava as mulheres que trabalhavam com a nudez estática no palco com as vedetes? Elas também eram consideradas vedetes? Como é que funcionava? Não, era assim, a gente era considerado quase prostituta, né? Eu não peguei essa época, mas a Dercy Gonçalves, a Renata Frondes e outras ainda tinham a carteira de trabalho escrito prostituta, né? Que é uma coisa bárbara, né? Então é muito engraçado, porque eu vejo hoje em dia os biquínis assim das minhas netas, as coisas, nenhuma vedete nunca usou, a gente usava um maiôzinho inteiro, entendeu? Mas aquilo era um pecado. Eu nunca usei biquíni, eu nunca tive, eu tinha umas pernas muito bonitas, um rosto muito bonito, mas isso meu nunca foi muito bonito.
Porque o negócio do parto, antigamente não tinha esses olhos que a pessoa passa, que a barriga fica bonita. Uma vez meu filho pequenininho falou, mamãe, por que a sua barriga? Eu falei assim, porque não tinha esses cuidados, entendeu? Então eu nunca usei biquíni. Mas eu usava as fotos minhas lindas, que eram tidas com avançada, era com camisão aqui, ou uma camisa meio aberta assim, com um sutiã. A sua foto clássica, que inclusive eu já divulguei no Qual Facebook, Qual é? é a que você está sentada com uma camisolinha numa cadeira. Num baby doll? Exatamente. Porque você já foi uma certinha do Lalau. 10 anos, meu amor. Então, aquela foto, aquilo era tido com a pin-up, aquilo parecia... É uma baby dollzinha vermelha, tem um laçarote aqui e tá sentado num banquinho assim. Uhum. Isso hoje em dia já é na infância, né? Isso hoje em dia bota já na infância dos meus netos, entendeu? Mas naquele tempo era uma coisa, né? Os tempos mudam, é o que diz, a fila anda, né? Sim. Existia alguma censura em relação à questão da nudez no teatro? Ou Não, existia, tinha que ser estática, né? E a nudez do Walter era permitida porque era muito rica. Eu me lembro que a Regine Nasser era uma francesa, era a mais bonita que vinha. Ela não era menina não, ela tinha quase 40 anos. E todo mundo ali tinha 18, 20, mas ela era belíssima. Então, elas ficavam nos pedestais assim, elas ficavam nuas, né? E aqui tinha umas coisas atrás lindas e tinha uns candelabros que acendiam de 4, 5 metros. Então era uma coisa maravilhosa, entendeu? Era uma coisa, não tinha nada pornográfico, maravilhosa, né? Daí não podia estar queimado. Imagina uma mulher assim, o bico do peito branco, o resto preto, não podia. Mas havia, né? Brasileiras e francesas. As francesas, geralmente. Porque lá já era uma tendência. Já era mais aberto, né? E elas eram muito profissionais. Elas assinavam o contrato, esse negócio do sol, sem reclamar, né? Porque elas entendiam que era assim, né? E, por exemplo, as matinês do Walter Pinto, do pai dele, do Manuel Pinto, foram criadas para uma atriz que é muito minha amiga, ela está no Retiro dos Artistas. A última peça que ela fez foi comigo, adoro ela, Isa Rodrigues. A Isa, ela tinha 5, 6 anos e ela parecia um esqueleto, sapateava com os laços assim. Eu não vi nesse tempo, ela é mais velha do que eu. Existe ainda alguém mais velho do que eu. Então, o meu sogro criou as matinês de quinta e de domingo por causa da Isa. A Isa entrava e fazia números de sapateado, de coisa. Era uma garota prodígio, entendeu? Aí depois começou a ter nos outros teatros matinê, né? Sim. Você disse uma coisa interessante, que a Luz Delfeiro, por exemplo, e a Elvira Pagano eram consideradas assim as vedetes, né? Apesar de que algumas pessoas... Não, elas eram uma atração, entendeu, para o teatro. Eu queria saber em que patamar que elas se encaixavam ali dentro desse Então, teatro. porque tinha muita coisa. Tinha, por exemplo, a vedete, era a principal, que ia para frente, os números, cantava, falava. Depois tinha as vedetinhas, que lindas, ficavam atrás dela, com as roupas muito bonitas, entendeu? Depois tinha as coristas, que é quando eu estreiei no Zilpa, que não faz nada, que fica com a mãozinha para lá, então ornamentar, entendeu? E depois tinha a atração, né? Que no caso, quem também fez muito isso durante muito tempo foi a Vilza Carla, né? A Vilza também era uma atração, né? Porque ela era gorda, mas ela era linda, entendeu? E ela era corajosa, né? Ela era despojada, né? Ela estava em tudo que é jornal, ela dava entrevista, os peitões, aquelas coisas que não usavam. Então, ela também era uma atração, entendeu? Então, depois tinha os cômicos, tinha Dercy os Gonçalves. bailarinos, né? Dercy era maravilhosa, né? Eu gostava muito de Dercy, né? Eu falo que eu quero viver igual a Dercy, eu quero ir até o 100. Mas quero viver bem, não quero estar assim, cadeira de roda, bota a velhinha no sol, tira a velhinha do sol, não quero. Agora, se eu estiver bem, eu quero, porque eu acho muito bom, né? Eu fico imaginando nesses últimos 10 anos para frente, o que vai aparecer mais? Mas não, eu quero ver, eu quero ver. E tinha muita rivalidade entre as vedetes, as coristas, assim? Olha, comigo não tinha, com a Virginia, não tinha muito, as meninas odiavam ela era muito impertinente. Mas ela era porque ela levava muito a sério aquela carreira.
ela brigava, ela passava por cima das pessoas por causa daquilo, entendeu? Mesmo que fizesse mal, ela passava por cima, mas ela tinha o posto dela, sem necessidade, porque ela era maravilhosa, entendeu? Mas eu nunca tive, não. E Iris, se hoje você pudesse ver uma apresentação que fosse baseada, porque como você disse, eu acho que hoje a gente nunca vai ter no Brasil o que realmente foi na época do teatro de revista no auge. Mas algumas poucas pessoas que de repente se dedicam a fazer um trabalho em homenagem, você vê com que olhos essa... Não, eu fico contente, mas quando eles me convidam eu não aceito, porque eu sei que não vai ser uma coisa, não vai vingar, entendeu? Sim. Não vai ser uma coisa legal. Porque o teatro de revista tem que ser rico. Você não pode imaginar um teatro de revista pobre, né? Sim. Não pode, não pode. É feito você pegar uma drag queen, uma coisa assim, num show, se ela não estiver ricamente vestida, não é? Sim. Esses trajes lindos, uma cabeça linda, fica, né? Os figurinos de uma vedete, eles eram marcados mais por qual tipo de tecido? Tinha muita todo. pluma também, Muito né? cetim, muita lantejoula, quase tudo importado, né? Era caro, plumas maravilhosas, pluma. Eu me lembro quando eu estreiei, eu tinha um rabo de pluma, tinha 100 e tantas plumas, a cabeça tinha mais de 100, eu me sentia. Eu me sentia, eu gostava. Era muito bonito. E, por exemplo, os Golden Boys, vocês devem conhecer, eles estrearam no Walter, no coro, eles faziam coro, ninguém conhecia eles, eles ficavam no camarote, primeiro camarote. Só que o Renatinho era menor, então tinha um biombo, o Renatinho cantava atrás do biombo, porque a censura não permitia que ele olhasse as mulheres. Só que ele já vivia com uma das mulheres, era muito engraçado. Quando nós viajamos, né, quando acabava o espetáculo, ele saía de braço com a menina, mas ele era novinho, né? Ele devia ter 18, né? Tinha que ter 21, era muito engraçado. E eles estrearam com o Walter, né? Era um sucesso, né? Porque eles cantam maravilhosamente bem, né? Tinha gente de muito gabarito no teatro de revista. E tinha preconceito das mulheres, assim, família, né? Como o pessoal costumava falar, com as vedetes? Olha, se tinha, não sei, quer dizer, elas não se davam com as pessoas, né? As vedetes não eram convidadas para ir na casa delas, entendeu? Mas o Teatro Recreio era muito respeitado, vivia lotado, né? E o Walter, ele era tão inteligente que ele, assim, naquele tempo, isso antes de eu conhecer o Walter, a peça de teatro ficava uma semana só. Ficava uma semana em cartaz, porque o que valia era a primeira figura. Então era peça de Conchita, não sei o quê, peça de César Moraes, peça de... Aí qualquer coisa que acontecia, aquela atriz, embora acabava a peça, era uma semana. Aí o Walter, baseado na lâmina Gillette, que a lâmina, a Gillette não chama Gillette, Gillette chama lâmina. Gillette é o nome daquele cara, que botava a cara dele na lâmina Gillette. Baseado naquilo, o Walter punha o retrato dele, Walter Pinto, grande, enorme, escrito uma produção Walter Pinto. Aí ele lançou isso. Quer dizer, o cara já entendia de marketing naquele tempo, entendeu? É verdade, aquela figura, né? O fundo preto no muito rosto dele. respeitado, muito respeitado. E infelizmente é esquecido, não é? Eu fico injuriada, sabia? Fico injuriada com isso. Então ele bolou isso, né? E aí, quando a pessoa diz assim, uma produção, se é Walter Pinto, é bom. Gillette, se é Gillette, é bom, porque tem outras lâminas. Mas todo mundo compra a Gillette, né? Sim. Porque é a boa, entende? Então, ele não dependia mais de fulano. A produção dele é que era importante. Como foi quando ele não conseguiu mais atuar no teatro? Pra, assim, pessoalmente? Não, foi peça. Ele não quis mais, entendeu? Ele ficou triste com as coisas que estavam acontecendo no país. Aí também ele já não podia mais bancar aquilo. E aí, na mesma hora, tomaram o Teatro Recreio. Aí era impossível. Mesmo porque os outros teatros não podem fazer o que o Recreio faz. Carlos Gomes, João Caetano, por exemplo. O Teatro Recreio, se você botasse um elefante na coxia para entrar em cena, podia. O urgimento tinha 10, 20 metros para poder subir aqueles cenários. Ele tinha um quarteirão de terreno, ele fazia poço artesiano e tudo, para poder fazer aquelas lagoas. E o teatro não tem isso, não tem só o teatro, né?
Então ele ficou muito desgostoso. Na verdade, ele teve uma grande depressão. É que a gente não sabia o que era depressão. A gente achava que tá chateado, não quer, né? A gente não tinha noção ainda. E ele, na verdade, entrou numa grande depressão, entende? De ver tanta coisa linda que ele fez, sabe, jogada, né? E não vou reconhecer. Não, e aí ele não trabalhou mais. Não, aí ele não trabalhou mais. Mas ele foi uma grande figura. Grande figura. Eu me lembro que uma vez, ele estava vivo ainda, e aí o Globo deu uma nota dizendo não sei o que sobre o teatro, o falecido Walter Pinto. Como? Aí eu liguei para lá e aí falaram com o Dr. Roberto Marinho. O Dr. Roberto Marinho foi assim, um gentleman, ele mandou botar uma ressalva grande no Globo, como falecido, entende? As pessoas não pesquisam nada para fazer, eles vão falando, né? Tanta gente que escreve no jornal, Iris Bruce casada com Carlos Machado. Eu nunca fui casada com Carlos Machado, gente. Mas eles confundem Carlos Machado como fazia show, o Walter Pinto fazia teatro. Uma loucura. Por isso, quando eu vejo alguém interessado em teatro e revista, eu tenho o maior respeito, você vê? Porque é tão pouca gente. Uma vez, uma dessas revistas famosas aí, há muitos anos atrás, aí me convidou para fazer um nu. Aí eu falei, faço, se vocês me pagarem X, era muito dinheiro, nunca ninguém tinha pedido aquilo. Ah, mas isso nunca ninguém pediu. Eu digo, mas olha, a vedete é feita a foca, está acabando, né? Ou aproveita, ou não tem mais, porque hoje em dia tem, acho que tem eu e sei lá, quem mais. Conhecida mesmo tem eu, não vejo mais ninguém, né? Conhecida e trabalhando, né? Porque Mara morreu, Virgínia morreu, todo mundo, né? Aí, não, é muito dinheiro. Eu digo, então, nada feito, né? Mas é isso. Tá ótimo. Você que se maquiou? Sim. Linda, boa. Eu que faço.